Olá, turma! Eu sou o professor Alex e nós vamos trabalhar a disciplina de Ciências Naturais. E o assunto de hoje é substâncias puras e misturas, do componente de matéria e energia. Vamos relembrar primeiro o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E todas as coisas que conhecemos na natureza são constituídas de matéria. Mas de que essa matéria é formada? A matéria é formada por componentes menores, chamados de átomos. A palavra átomo significa partícula indivisível. Quando o átomo foi descoberto, acreditava-se que ele não tinha outros componentes que o formavam, que era a última partícula. Porém, com o avanço da ciência, nós descobrimos que os átomos também são formados por partículas menores, os prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons possuem uma carga elétrica positiva. Os elétrons possuem uma carga elétrica negativa, enquanto os nêutrons possuem carga elétrica nula, não são nem positivos e nem negativos. No centro do átomo, nós temos o núcleo, que é constituído pelos prótons positivos e pelos nêutrons nulos, enquanto a eletrosfera, que é essa camada que nós vemos como se fosse a órbita, é formada pelos elétrons em constante movimento, tendo então uma carga elétrica negativa. A matéria no ambiente. A matéria vai constituir substâncias ou misturas. As substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas, enquanto as misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. As substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de componente, um elemento químico. Por exemplo, o gás hélio. O gás hélio é uma substância simples, porque ele é formado por apenas o componentezinho, o elemento químico hélio. O gás oxigênio também é uma substância simples. Ele tem dois átomozinhos de oxigênio. Somente o oxigênio unido a outro oxigênio. Substância simples. Já o gás ozônio são três átomozinhos de oxigênio unidos para formar o gás ozônio, uma substância simples. E o fósforo, que são quatro átomozinhos de fósforo unidos formando essa substância simples. Um elemento químico, um componente, substância simples. Já as substâncias compostas são formadas pelo arranjo de mais de um componente. São elementos químicos diferentes que se unem para formar essas substâncias. Por exemplo, o ácido clorídrico, que é formado por hidrogênio e cloro unidos. O cloreto de sódio, que é o sódio mais o cloro. O gás carbônico, que são dois átomozinhos de oxigênio junto a um átomo de carbono, substâncias diferentes. E a água, um oxigênio mais dois hidrogênios. Substâncias formadas por dois componentes ou mais são chamadas de substâncias compostas. E as misturas? As homogêneas têm apenas uma fase. Nós não vemos diferença clara, não é visível aos nossos olhos, que nessas misturas tem dois componentes ou mais. Homo significa uma só. Então, é uma fase apenas. A água e o álcool formam uma substância homogênea. Se nós misturarmos água no estado líquido
álcool no estado líquido, nós vamos ter uma mistura que é homogênea. Se nós observarmos, olharmos, nós não vamos ver dois componentes diferentes. A mesma coisa se nós pegarmos uma pitada de sal e colocarmos em um copo com água e misturarmos. Misturou lá até dissolver tudo. Não vemos duas fases, apenas uma. Ali é uma mistura homogênea. Já as heterogêneas, esse hétero vem de diferente, nelas nós podemos observar mais de uma fase. No caso do óleo e da água, nós vamos ter uma mistura heterogênea de duas fases, onde o álcool não se misturará com a água, formando visivelmente uma diferença desses dois compostos. O ar atmosférico é um exemplo de mistura homogênea. Nós sentimos o ar, mas nós não conseguimos visualizar que ali tem compostos diferentes. Lógico, em um ar que nós chamamos comumente de ar puro, sem a poluição dos combustíveis fósseis, uma poeira em excesso e etc. Mas o ar puro, comumente chamado assim, ele é composto por diversos gases. O nitrogênio, por exemplo, forma 78% desses gases atmosféricos. O oxigênio forma 21%. E outros gases, e aí inclui o gás carbônico, metano e etc., formam 1% de todos os gases atmosféricos. Mas nós conseguimos diferenciar essas fases, esses componentes? Não. Então, nós consideramos o ar atmosférico como uma mistura homogênea. O plasma sanguíneo. Já o plasma sanguíneo, quando nós fazemos exames, por exemplo, lá nos laboratórios, eles utilizam um equipamento que faz a separação dos componentes, transformando em uma mistura heterogênea. Por quê? Nós vamos ter a separação dos componentes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos então sobre as substâncias e as misturas. Aprendemos também que as misturas são formadas por mais de um componente. Você sabia que essas misturas podem ser separadas e que existem várias formas de separá-las dependendo dos componentes que as formam? Você conhece alguma técnica de separação de misturas? Se conhece, que tal participar conosco no nosso programa? Participar da nossa próxima aula. Esse é o momento de você estar na nossa TV. Como você pode participar? Você conhece alguma técnica para separar misturas utilizadas em nosso dia a dia? Se sim, grave um vídeo de até 30 segundos mostrando você separando alguma mistura na sua casa. Não esqueça de dizer qual tipo de mistura você está exemplificando e qual o tipo de separação em questão. E envie para o seu professor ou professora de ciências, que eles enviarão para nós. Então, pessoal, finalizamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!